mas eu pensei que ele ia passar o Vamos lá. segundo trimestre. Gente, pronto. Graças a Deus, estamos no último trimestre. Infelizmente, ainda estamos em tempos de pandemia, e isso nos força a ficar separados, né? Porque sétimo ano foi uma turma que eu amei ensinar. Essas 4 turmas foram fenomenais, e eu espero que até o final do ano a gente se encontre presencialmente, até nem que seja para se despedir e comer um bolo juntos. Mas, graças a Deus, Na prova de graduação. a gente está aí dando continuidade, e graças a Deus, com tudo em dia, tudo que está programado está sendo executado, sem atraso, sem correria também, tudo da melhor forma possível. E a melhor forma de você refletir isso é no aprendizado de vocês, né? Então, parabenizar mais uma vez vocês pelos resultados obtidos aí no segundo trimestre. Foram muito bons as notas das AES, e a AE não foi tão fácil assim. Ela foi mais difícil que no primeiro trimestre, e a do terceiro trimestre vai ser mais difícil ainda. E eu sei que quanto mais eu apertar vocês, mais vocês... Pressão zero, né, professor? Né? Pressão zero. Pressão zero. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Tomar nota boa em prova que foi considerada difícil é uma conquista para você. Não foi difícil, mas foi mais difícil do que a primeira. E aí a gente vai ter... Sim. O que é que nos aguarda nesse terceiro e último trimestre? A gente vai ver a razão e proporção, vai ver as grandezas proporcionais, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Depois a gente vai ver matemática financeira, juros simples, juros compostos, porcentagem, desconto. E, por último, a gente vai ver ângulos. Então, são assuntos bem nossos, bem corriqueiros do dia a dia. Aliás, todo sétimo ano é assim. E a gente vai começar hoje com o estudo da razão, né? A gente vê a palavra razão nos seus mais diversos significados. Quem consegue me dizer um significado da palavra razão? Está certo de alguma coisa. Está certo de alguma coisa. É uma razão, né? Quando a gente diz você tem razão, a gente está dizendo que a pessoa está certa, né? É um dos significados da palavra razão. A palavra razão também ela tem a ver conosco enquanto animais racionais que somos, né? Nós somos dotados de racionalidade. E a palavra racionalidade e razão, elas são cognatas, ou seja, elas têm a mesma raiz, elas têm a mesma etimologia. Então, razão também está intrínseca aí o significado da nossa capacidade de pensar, de agir, a nossa capacidade de tomar decisões. Então, isso também está com seu significado de razão imbuído, né? Na matemática, a razão ela tem um significado totalmente diferente desses, né? Mas é um significado muito importante. Para a gente pensar aí, por exemplo, essa situação, problema que é bem simples, Joana foi preparar leite usando leite em pó, né? Então ela pegou leite em pó para poder fazer leite líquido. Mãe que fazia isso quando a gente era muito pobre. Ela pegava uma colher de leite em pó e transformava em um copo de leite, meu irmão. E cada um botava um pouquinho do copo de leite no café para não tomar café preto, porque cada dia cada um com uma colher de leite em pó era muito leite para 6 filhos. Então tem essa ideia aí, né? De você pegar o leite em pó e transformar o leite líquido para render, como a gente fala, vamos render aí esse leite. E aí tem o modo de preparo. Diz assim, para cada copo de água, de 180 ml, coloque 2 colheres de sopa de leite em pó instantâneo. Então perceba que ele usa a expressão para cada copo de água de 180 ml, use 2 colheres de leite em pó instantâneo. Isso é bem simples. Se eu chamar a Júlia aqui, que é minha sobrinha do 4º ano, e eu fizer as perguntas que eu vou fazer para vocês, ela vai responder sem problema nenhum, né? Mas é só para a gente introduzir o conceito de razão. Então, se eu tiver um copo de água, eu vou usar 2 colheres de leite, né? Se eu tiver
2 copos de água, eu vou usar 4 colheres de leite. 3 copos de água, 6 colheres de leite e assim por diante. Essa expressão, gente, que é muito corriqueira nossa, ela é um dos exemplos de razão na matemática. O que é que eu quero dizer, né? Como está aqui, ó, nesse caso aqui, ó, dizemos que a quantidade de copos de água com a quantidade de colheres de sopa de leite em pó está na razão de 1:2. Então, quando eu uso essa expressão, copo de água, colher de leite, está na razão 1:2, significa que a cada copo de água que eu tiver, eu vou precisar de 2 colheres de leite para poder fazer esse leite na mesma proporção, né, com a mesma qualidade. Porque eu posso, professor, mas se eu quiser colocar 2 copos, 2 colheres de leite em um copo de 500 ml, não vai ser o mesmo leite, não com a mesma consistência. Então, na matemática, a gente vai sempre frisar isso. Quando a gente precisar calcular razão, a gente está se referindo necessariamente à mesma consistência pré-estabelecida na questão. Tá? Porque eu posso querer render mais ainda e botar 1 colher de leite em 1 litro de água, mas não é isso que está em questão. Então, estou querendo manter os mesmos parâmetros, estou querendo manter a mesma qualidade do leite líquido. Então, a gente diz que aí está na razão 1:2. Ficou tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Não. Acontece muito em receita de bolo. Por exemplo, você tem uma receita de bolo, né? Você tem uma receita de bolo, e na receita de bolo, embaixo sempre tem assim, ó, a expressão rendimento. Significa com aquela quantidade de ingredientes que está ali, você consegue colocar, por exemplo, você fez um bolo com aqueles ingredientes. Aí tem lá, rendimento 10 porções. Isso significa que, se você fizer o bolo com aqueles ingredientes que estão ali, o seu bolo vai servir a 10 pessoas. Então, se eu quiser servir a 30 pessoas, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer com a minha receita? Então vai olhar agora a branca. Multiplicar por 10? Ops, observe. A receita de bolo está lá colocada e aquela receita do jeito que está ali serve 10 pessoas. Se eu quero servir 30 pessoas... Multiplicar por 3. Multiplica o quê? Os ingredientes. Multiplico os ingredientes por 3. Então, eu vou triplicar ali aqueles ingredientes. Isso é razão. Professor, eu não entendi. Vamos supor, você tem aqui, ó. Vamos fazer um bolo agora, tá? J. Salles vai dar uma de Masterchef. Eu quero fazer um bolo. Para esse bolo aqui, para atender a 10 pessoas, eu preciso de 1 quilo de farinha de trigo, preciso de 6 ovos, preciso de 1 litro de leite, preciso de 500 gramas de chocolate, preciso de 4 xícaras de açúcar e preciso de... O que é que mais tem no bolo, gente? Ovo, leite, margarina. E preciso de 500 gramas de margarina. Essência de baunilha. Se tiver alguma mãe aí assistindo a aula, quiser me ajudar, professor, tá faltando isso aí nesse bolo para não solar. 3 gramas de fermento. Pronto. Com esses ingredientes aí, 1 quilo de farinha de trigo, 6 ovos, 1 litro de leite, 500 gramas de chocolate, 4 xícaras de açúcar, 500 gramas de margarina e 3 gramas de fermento, eu faço um bolo que atende a 10 pessoas. Então, 10 pessoas comem satisfatoriamente bem com esse bolo aí que eu fiz. Só que eu vou fazer uma festa para 30 pessoas, né? Se eu quiser fazer um bolo que atenda 30 pessoas, que foi o que eu disse no início da aula,
mantendo a mesma qualidade desse, né? Sem esticar uma coisa e não esticar a outra, né? Eu tenho que esticar tudo proporcionalmente. Eu tenho que fazer o quê com os itens da minha receita de bolo? Triplicar? Triplicar. Porque essa receita aí só atende 10 pessoas. Eu quero atender 30, ou seja, eu quero atender o triplo de pessoas. Então eu tenho que triplicar os meus ingredientes. Então eu vou precisar. Eu não entendi ainda. Quem é que tá falando? Diga aí, quem é que tá falando? Quem foi que não entendeu? Bora, meu aluno. Quem não entendeu? Parece com a voz de Sanches. Boa tarde, professor. Boa, Luca. Quem é que não tá entendendo, gente? 3/4, pô. Acho que foi Pedro Lopes que disse, né? Ok? Gente, Fala aí, quem é? quem foi que falou aí que não entendeu? Para eu me direcionar. Vou avançar. O Zé3. Quem é Zé Três? Zé 3 se identificou? Sei lá quem é esse cara. Vamos lá, avança. Quando se identificar, a gente continua. Então vamos lá. Pensamos nessa ideia aí de razão, um conceito inicialzinho. Vamos resolver essa questão aqui, ó. Tem assim, ó. Em uma prova de matemática, Dora acertou 14 questões e errou 6 questões. Então, Dora acertou 14 questões e errou 6. Aí eu pergunto, qual é a razão entre o número de acertos e o número de erros de Dora? Quando eu falo razão, gente, eu estou querendo dizer assim, ó, para quantas questões certas, né? Para cada uma questão certa, Dora acertou, errou quantas? Ou para cada uma questão errada, ela acertou quantas, tá? Então pense aí, ó, ela fez uma prova de matemática, ela acertou 14 questões e errou 6 questões. Qual é a razão entre o número de acertos e o número de erros de Dora? Quem consegue me dizer? Para poder. 14 para Observe, um bizu que eu vou dar. Quando eu falar razão entre, você vai colocar respectivamente, você vai levar em consideração o que eu estou citando primeiro, tá, gente? Eu estou citando quem aqui primeiro? o número de acertos. O número de acertos. E depois eu estou citando o número de erros. Então, qual foi o número de acertos? 14. Qual foi o número de erros? 6. Então, essa é a razão. Que a gente fala assim, ó, 14 para 6. Não é 14 sextos, porque isso não é uma fração. Apesar da representação ser fracionária, eu estou falando, nesse momento, de uma razão, e a razão, eu falo 14 para 6. Se eu quiser simplificar, vai ficar quanto aí? Quem consegue me dizer? 7 terços. Ou 7 para 7 para 3. Ou seja, Para 3. para cada 7 questões certas, ela errou 3 questões. Ok? Para cada 7 questões acertadas, ela errou 3. Ok? Vamos para a letra B. Qual é a razão entre o número de erros? Observe agora. Número de quê primeiro? Erros. Percebe? Eu estou citando primeiramente aqui o número de erros e depois o número de acertos. Vai ficar como aqui minha razão? Vai ficar 6 para 14. 6 para 14. É a razão inversa. Que se eu simplificar, fica o quê aqui? 3 para 7. 3 para 7. Ok? Então, para cada 3 questões erradas, eu tenho 7 questões certas. Letra C. Qual é a razão entre... Pessoal, Diga. desculpa incomodar, mas desculpa interromper.
Mas o aluno que estava com dúvida, ele se identificou aí no chat. Quem é? É o aluno 44930. É o Victor, 63. Quem é esse cara, velho? Quem não? Tá bom. Meu Deus. A gente fica depois da aula, viu, Vitor? Não, quem é esse cara, velho? Eu não conheço ele, não. Vitor, turma 703. E existe esse número 4.903? Pois é. Não existe não, Vitor da turma 703, não. Cara daqui, Também não conheço não, hein? Conheço não. Já saiu. Não, deve ser o Bruno. Deve estar zoando. Deve estar Mas já brincando saiu. aí. Eles devem estar Ele tá brincando. zoando. Ô, quem, meu irmão? Eu tô É aqui verdade. de boa, não saíram sei eu já, não. Tá zoando, Luciano. Já saiu. Relaxa, a gente não vai citar mais, não. Volta. Foi ele que tinha dado aquele gritinho aí. Depois que ele deu o gritinho, ele saiu. Qual é a razão entre o número de acertos de Dora e o número total de questões? 14 para 20. Vamos lá? Número de acertos primeiro e depois total de questões. Vai ficar como? 14 para 20. para 20. 14 14 para 20. para 20. Que dá o quê? 7 para... Para Ou 10. seja, a cada 10 questões da prova, ele está acertando quantas? 7. 7. Isso significa que ele está tendo um rendimento de quantos por cento aí, gente? 70. Quantos? 70%. 70%. De cada 10 questões, ele está acertando 7. Ou seja, ele está tendo um rendimento de 70%. Ok? Mas, professor, E a letra D? Diga. só uma dúvida. A gente não tem como saber exatamente se é 20, porque pode ter questões que ele não citou, tipo, que não respondeu. Não entendi. A gente Mas não- quando ele não responde, é errado, né? Ele vai perder o ponto. Se ele não responder, é considerado errado, né? É, Ok? Vamos lá. Qual é a razão entre o número de erros de Dora e o número total de questões? Recife. Vai ficar 6 de 20. 3 para 20. 6 para 20, que equivale a 3 para Para 10. 10. Ou seja, ela tem aí 30% de deficiência nas questões. Gente, ficou alguma dúvida aí em relação a isso? Eu Não. posso começar a conjecturar e dizer assim, ó, supondo que Dora manteve esse rendimento dela, qual é o rendimento dela hoje? De cada 10 questões, ela acerta quantas? 7. Ela acerta 7. Então, supondo que ela mantivesse esse rendimento, se a prova tivesse 30 questões, quantas questões ela iria acertar? Área de 21. saúde e educação. 21. 21 questões. Tá? Se a prova tivesse 70 questões, quantas questões ela iria acertar? 49. 49. Ou seja, mantendo, né? Se eu tivesse mantendo esse rendimento aí de total de acerto, de que para cada 10 questões ela sempre acerta 7, eu posso criar aí essas suposições. Ficou alguma dúvida até aí, gente, em relação ao que é razão? Não Então, sei. razão Não, é uma fração. Na verdade, razão não é uma fração. Razão, ela é representada por uma fração. Inclusive, se eu pedir para você ler na prova isso aqui, e eu disser que isso aqui é uma razão, e você colocar 3 décimos, você está errando. Porque a leitura de razão é diferente da leitura de fração, apesar de a representação ser a mesma. Então, avançando aqui, vamos para a segunda questão. Eu tenho aqui, ó. Em uma partida de basquete, a equipe de Paulo e de Vitor marcou 80 pontos, dos quais Paulo marcou 16 pontos e Vitor marcou 20 pontos. Qual é a razão, na forma de fração irredutível, entre o número de pontos marcado por Paulo e o número de pontos marcado por Vitor? Vai ficar como?
16 para 20. Marcado primeiro por quem? Por Paulo, 16, para 20. Divide. Como ele pediu na forma de fração irredutível, vai ficar como aqui? 8 para 10. Aí Eu depois posso ir vai direto para 4 para 5, né? Dividir por 4 ambos os termos aí. Então, essa é a minha razão. 4 para 5. Letra B. Qual é a razão? Professor, eu tenho uma dúvida, professor. Diga. Quando o senhor não pedir na forma redutiva, a gente coloca o original? Vou pensar sobre isso até o dia da avaliação. Tá. Qual é a razão na forma de porcentagem entre o número de pontos marcado por Vitor e o número de pontos marcados pela equipe? E aí vai ficar como? Vitor é igual a 20. Vitor é igual a 20. Vitor foram quantos E pontos? o total é 80. 20 para 80. Só que eu pedi na forma de quê? Fração irredutível. Isso. Não, na letra B, forma de Porcentagem. quê? Porcentagem. Porcentagem. Como é que eu escrevo 20 sobre 80 na forma de porcentagem? Vai ficar 25%. Se é porcentagem, qual deve ser o meu denominador? 100. Meu denominador tem que ser 100. 100. Eu tenho que multiplicar o 80 por quanto para dar 100, pelo amor de Deus? Não tem 100 dividido por 80. como 2 para dar 100. Aí eu vou Vai dar um dar- bizu para vocês, preste atenção. Alguém sabe? 1,25. Não sei. Isso. 40%. Não, vai ser 25%. Aí você tem que multiplicar por 1,25 os dois, o de cima e o de baixo. Exatamente, mas é complicado você fazer isso, né? Você pode simplificar. Eu posso dividir tanto o numerador. Gente, presta atenção. Eu vou chamar de numerador ainda e de denominador ainda, porque eu não dei os nomes aos termos. Isso vai acontecer mais adiante. Mas os nomes não são esses, tá? Mas por enquanto eu ainda vou chamar de numerador e denominador. Eu posso dividir o numerador e o denominador por 20, não posso? Que fica 1 sobre 4. Concorda? Sim. Sim. 4. Tem algum número que eu multiplico por 4 que dá 100? 25. Sim, 25. Ficou mais fácil, tá vendo? Então, se eu multipliquei 25 por 4, dá 100. 1 vezes 25, 25 também. Ou seja, dá quanto aqui? 25%. 25%. Qual é a outra forma mais rápida, professor? Você divide o numerador pelo denominador e multiplica o resultado disso por 100. E vai dar o mesmo 25%. Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Não, senhor. Tranquilo? Não, senhor. Sim, senhor. Então vamos para a letra C. Qual é a razão na forma decimal entre o número de pontos marcados por Vitor e o número de pontos marcados por Paulo? Vitor marcou quantos pontos? 20. Não, 20. 20. E Paulo? 16. Se eu quero na forma decimal, vou fazer o quê? 20 dividido 16. Dividido por 16. 16. Que dá quanto aqui? 1. 1 vezes 16. 16 para 20. 4. 4. O que é que eu faço? 0. 0,2. 2. 40 dividido por 16 dá quanto? 2. 2. 2. Sobra quanto? 4. Sobra quanto? Não, 8. 8. 8. O que é que eu faço aqui? Mais um 0. 0. Quanto é 80 dividido por 16? 5. 5. 5 vezes 16, 80 para 80, nada. Ou seja, 1,25. Ficou alguma dúvida, gente? Não, senhor. Não. Pronto? Tranquilo?
De boa. Agora pense nessa situação aqui, ó. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está bem ou mal nesse dia? Tá bem. Ela está muito bem. Qual é o rendimento dela aí? 90%. 90%. Se a cada 10 ela está acertando 9, ela está com um rendimento de 90%. Né? Pense aqui agora nessa situação. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Se tem uma situação em que a razão é usada, gente, é na concorrência de concursos. Então, quando vocês aí, os concursados do CMS, né, sabe que quanto maior a maior quantidade de pessoas se inscreverem, mais difícil vai ser você passar, porque você vai ter mais concorrentes. Então, como é que eu calculo a concorrência de um concurso? Né? Eu pego a quantidade de vagas e divido pela quantidade de candidatos. Significa que, nesse caso aqui, ó, a concorrência está baixíssima. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Se eu tenho 240 candidatos e eu tenho 120 vagas, quando eu divido isso aqui, ó, dá o que aqui? 2 candidatos estão concorrendo a uma vaga. Só que a razão ela é feita de forma contrária, tá? Você pega a quantidade de vagas e divide pela quantidade de candidatos. É essa aqui, ó. É essa situação aqui que me dá exatamente a concorrência do meu concurso. Então, significa, quando você vê lá assim, ó, 1:2, significa o quê? O que é que significa 1:2, gente? Isso aí. Cada vaga é disputada por quantos candidatos? 2. Cada vaga é disputada por 2 candidatos. Ou a gente fala, 2 candidatos por vaga. O curso de medicina da UFBA, 10 anos atrás, eram 500 candidatos por vaga. Imagine. O concurso público do QCO ano passado eram 285 por vaga. O concurso do CMS, pense aí, ó, nosso concurso do CMS, ano passado foram em média 1.200 inscrições e eram 30 vagas. Quem consegue me dizer aí qual é a razão que me permite calcular a concorrência do concurso CMS 2019? 1.200. 40 pessoas para uma vaga. Você coloca 30 sobre 1.200, beleza? Fica 3 sobre 120. Concorda, gente? Não seria o contrário? 1.200 sobre 30? Sim. Não, o correto é esse aí. 1:40. Significa que 40 pessoas concorrem a uma vaga. Ok? Você pega o número de vagas e divide pelo número de candidatos. E aí você tem essa razão aí, 1:40. Significa que a cada 40 pessoas, uma entra, 39 ficam fora. A cada 40 pessoas, uma entra, 39 ficam fora. Gente, até aí, alguma dúvida? Professor, Diga. é comum representarem esse número, no caso, 1:40, na versão decimal, ou é tipo só fração mesmo? É mais comum você usar na forma de fração. As duas formas mais usadas é a forma de fração ou a forma de porcentagem. Mas a gente viu aqui as 3 formas que são comuns usar: fração, porcentagem e decimal. Decimal a gente está usando muito no Covid-19. Quando você vê lá a taxa de contaminação, diz assim, a taxa de contaminação está em 1, alguma coisa, significa que está sendo mais de 100%, né? 1, alguma coisa é mais de 100%. Porque se eu tivesse 20 pessoas contaminadas hoje e amanhã eu tenho 30 pessoas contaminadas, a taxa de contaminação é de 1,5. Ou seja, está muito alta ainda. Então, você consegue... Quando você vê lá, a taxa de contaminação está em 0,3, significa que o negócio já está melhorando, já está diminuindo, que o vírus não está circulando tão facilmente assim.
Essas são as 3 formas mais comuns de você usar razão. Porém, as mais usadas são fracionária e porcentagem. Ok? Em concurso mesmo, você raramente vai ver isso aqui. Divida aí 1 por 40, gente. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 1 dividido por 40. Já pensou, você vai dizer, a taxa lá a concorrência é 0,025. Quando você olha assim, você entende? O que é que esse 0,025? Não. Você não entende. O que isso quer dizer? É muito mais corriqueiro e entendível você entender que são 40 pessoas para uma vaga. Então, é isso que a matemática também tem de bonito. Existem especificidades para cada situação. Então, nesse caso aí, é muito mais adequado você falar de uma concorrência, de um concurso 40 para 1. No mapa, todo mapa que você pega na geografia, tem uma legendazinha lá embaixo e tem a escala. A escala também está em forma de quociente. Já não está um quociente na forma fracionária. Já está um outro quociente, que é o que a gente vai ver mais adiante. Até aí, alguma dúvida, gente? Não. Então, vamos, de fato, definir o que é razão, né? O que é razão, professor? Então, aqui está a definição de razão. Sendo A e B 2 números racionais, perceba que nosso conjunto ainda é os racionais, e B não pode ser o quê? 0. Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B. Então, você pode falar a razão entre 1 e 2, ou a razão 1 para 2. A razão entre 5 e 7, ou razão 5 para 7, ok? Então, o que é a razão? A razão é o quociente. Então, não esqueça, razão, anota isso aí, ó, razão é sinônimo de quociente. Beleza? Que quociente? O quociente entre esses 2 números aqui, que eu posso representar ou na forma de fração, A para B, ou nessa forma de divisão aqui, A para B. Em qualquer um dos casos, a leitura é A para B. Tá? A razão A para B, né? A sobre B, ou do jeito que está aqui, A para B, pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Qual é o mais comum, professor? Razão de A para B. Mas você tem essas 3 formas aqui de falar. Ou razão de A para B, ou A está para B, ou então A para B. Alguma dúvida? Não. De qualquer forma, o que eu estou fazendo aí é uma comparação, gente. Razão, ela vai sempre ser uma comparação. Nesse caso anterior aí, foi a comparação entre o número de vagas e o número de candidatos. Na outra foi a razão entre a quantidade de saques e a quantidade de acertos. Na outra foi, Neymar deu 10 chutes ao gol e fez 3 gols. Então, a eficiência do Neymar aí, que foi? Luto, professor, luto. A eficiência de Neymar aí é de 30%, ou seja, se a cada 10 chutes ele acertar 3, manda bola para Neymar aí, manda 20 bolas para Neymar, porque a chance de ele acertar 6 é boa. Então, a razão, ela sempre vai ser uma comparação entre 2 grandezas, entre 2 situações. E quais são os nomes dos termos, né? Lembra que eu falei que eu ainda ia chamar de numerador e denominador? Mas na razão, o que a gente chama de numerador é chamado de antecedente, e o que a gente chama de denominador é chamado de consequente. Então, o numerador é o antecedente e o denominador é o consequente. Tranquilo aí, meus alunos? Sim, senhor. Sim. Repita, por favor, professor, que eu estava anotando aqui a razão, que é a comparação de 2 grandezas. Aí repete aí o nome do numerador e do denominador. O numerador é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente.
Então, esses são os nomes. Então, esqueça numerador e denominador. Esqueça. Se isso é uma razão, como é que eu leio isso aí, gente? 3 para 7. De A para B. 3 para 7, ou 3 está para 7, né? Ou razão entre 3 e 7. Esqueça 3 sétimos, beleza? Agora eu quero que vocês respondam essa questão aí. Vocês têm 5 minutos para responder essa questão. A do pudim de tapioca. Um doce aí nosso, nordestino. Vocês têm 5 minutos para responder essa questão. Eu vou mutar aqui e daqui a pouco eu estou falando com vocês de novo para não atrapalhar. Pronto, professor. Essa é rápida. E aí, meninas? Terminei, professor. Acabaram? Acabamos. Eu terminei. Então vamos lá. O pudim de tapioca é um doce típico do Nordeste brasileiro e simples de fazer. Para um rendimento de quantas porções? 20. Essa informação aqui é extremamente importante, viu, gente? A lista e a quantidade de ingredientes é a seguinte: 500 gramas de farinha de tapioca, 1 vidro de leite de coco, que eu não entendi nada, porque tem vários tamanhos diferentes, mas 2 pacotes de coco ralado,
1 litro de leite e 2 xícaras de chá de açúcar. Aí ele pergunta, para um rendimento de 40 porções, qual é a quantidade necessária de farinha de tapioca? 1 quilo. 1 quilo. Por que 1 quilo? Porque você vai dobrar. Porque 40 porções é o dobro da quantidade de porções que essa receita atende. Então, proporcionalmente, eu vou ter que dobrar tudo. Leite de coco, 2 vidros. 2 vidros. vidros. Coco ralado, 4 pacotes. 4 pacotes. e açúcar. 4 4 xícaras de chá. Tranquilo? Se uma pessoa tem 1,5 kg de farinha de tapioca e quiser aproveitar tudo para fazer o pudim de tapioca, quantas porções ela vai obter? 50. 60. 60 porções. 60 porções. Por que 60 porções? Porque 1,5 Porque kg é 1.500 gramas vezes 3, 500 gramas. E 20 vezes 3 é 60. Então, se você triplica a receita, você triplica a quantidade de porções. Se você precisa do triplo da quantidade de porções, você vai precisar triplicar a receita. Para o rendimento de 10 porções do pudim de tapioca, quantos gramas de farinha de tapioca serão necessários? 250 gramas de farinha de tapioca. 250 gramas, porque é a metade. Então, gente, razão é isso, né? Você percebe que a gente já usa razão no dia a dia? Em matemática, muita coisa a gente usa, mas não dá nome às coisas. Depois é que os nomes começam a aparecer. Aqui tem uma outra situação, né? Uma jogadora de basquete, de 15 remessos, a sexta ela acertou 9. Então, qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos? Então, ela acertou 9. 9 para 15. 9 para 15. Ou 3 para 5. Ou seja, a cada 5 arremessos que ela dá, ela acerta 3. 3. Ok? E, por último, eu queria que vocês calculassem aqui. Qual é a razão entre a área da região triangular e a da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Eu só quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Aqui, a medida está em quê? Em centímetros. E aqui está em metros. Tá? Vocês vão calcular isso e na próxima aula a gente responde, porque já são 3h20. Tá bom? Gente, até o presente momento, ficou alguma dúvida? Não, senhor. Não. Então, aí, terça-feira a gente continua. Façam a atividade do livro, página, se eu não me engano, página 197. Professor, quando vai ser a primeira P? Eu vou postar, até sábado eu estou postando o calendário, mas já está lá, na da coordenação já está, mas na minha página até sábado eu coloco. Então, página 197, para vocês fazerem, a gente corrige na próxima terça-feira, certo? Professor, amanhã o Alva vai estar fora do ar. É verdade. E domingo também. Mas ele vai ficar fora do ar, eu acho que a partir de 9 horas da manhã, né? Eu vou postar antes. Tchau, professor. Gente, fica com Deus, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau. Então, qual é a página mesmo que a gente tem que fazer? 197.